Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira celebramos hoje São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, pai adotivo de Jesus e padroeiro universal da Igreja. Então, confiemos em sua poderosa intercessão nas nossas maiores necessidades. Então, que nós possamos iniciar a liturgia com esperança e alegria. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 4 a 5, depois o versículo 12 a 14, depois o versículo 16. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então, hoje nós celebramos São José, padroeiro universal da Igreja, homem justo, descendente de Davi, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. Jesus acolheu Maria e Jesus, José acolheu Maria e Jesus após a concepção realizada pela ação do Espírito Santo. Então, a primeira leitura do segundo livro de Samuel, de forte caráter messiânico, recorda o rei Davi ao afirmar que o ungido do Senhor terá uma descendência eterna. Seu trono será firme para sempre. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16, depois o versículo 18 a 22. Romanos, capítulo 4, versículo 13 a 16, depois o versículo 18 a 22. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: Assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada com justiça. Então, a carta aos Romanos nos lembra de que a fé e a não observância da lei é o dom que nos torna herdeiros da graça divina. É justamente pela fé que José tornou-se o guardião da promessa feita a Israel, cumprida no mistério da salvação. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois o versículo 18 a 21, depois o versículo 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, no evangelho de hoje, o relato da origem divina de Jesus, segundo Mateus, destaca a atitude de José. Ele fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Então, como São José aparece em Lucas,
né? Capítulo 2, versículo 41 a 51, como um pai atento e presente que acompanha Jesus com cuidado e participa do mistério de sua missão, mesmo sem compreendê-la plenamente. Fiel e prudente, ele assumiu a missão de proteger a Sagrada Família e cuidar dela, guiando com amor o Verbo encarnado. Então, sejamos inspirados por São José e cultivemos a fé firme e a obediência confiante à vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.